Olá, a obesidade não é apenas um problema estético, ela pode provocar problemas de saúde como diabetes, má formação do esqueleto e problemas cardíacos. Cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem com excesso de peso. 8 em cada 10 jovens continuam obesos na fase adulta. Para falar sobre esse assunto, a Alerj Entrevista recebe a endocrinologista Luciana Lopes. Doutora Luciana, geralmente as crianças que são obesas, isso é definido por quê? Pela má alimentação, pela vida sedentária, tanto da criança quanto dos pais? Qual é o grande responsável pela obesidade de um adolescente e de uma criança? Bem, assim, a obesidade, ela é o somatório, tanto da genética, normalmente a gente tem uma genética favorável à obesidade, mas com certeza ela é o somatório disso com um estilo de vida errado, né? Normalmente com uma criança mais sedentária, uma criança que tem uma educação familiar que que não seja preocupada com a alimentação, com a quantidade grande de alimentos, com uma qualidade de alimentação errada também. E assim, o que é importante até frisar que assim, a obesidade não só em todas as fases, mas também é uma doença crônica, é uma doença que assim, não tem cura muitas das vezes. Então eu tenho que tentar combater desde cedo, para que isso não se torne uma coisa para sempre, né? Então isso é muito importante. Quais doenças que a obesidade pode provocar? Então, a obesidade pode provocar muita coisa, assim, muita coisa. Principalmente, assim, as doenças metabólicas mais importantes, como diabetes, que é o aumento de açúcar no sangue, hipertensão arterial, as alterações do colesterol, problemas com sono, que é a síndrome da apneia do sono. Muitos adolescentes já têm o que a gente chama de síndrome do ovário policístico, que é uma doença relacionada também à obesidade, que as meninas ficam com irregularidade menstrual, pode ficar com acne, cheia de espinha, né? Pode ficar com mais pelinhos, que a gente chama de hirsutismo, pode aumentar o risco de asma para quem já tem essa tendência, muitas alterações também ortopédicas em relação à obesidade. E eu acho que, assim, principalmente nessa fase de criança e adolescência, a gente tem que tomar muito cuidado, porque também existe uma grande tendência a muitas alterações psicológicas, a isso trazer problemas psicológicos, né, para a criança, porque, na verdade, existe um preconceito com o obeso, e a própria criança acaba não se sentindo bem na história. Então, assim, o problema psicológico, ele pode ser causa, ele pode estar ajudando, também somando o que a gente já falou antes, não só a genética, mas quanto a alimentação, e sendo uma causa que faça com que a criança e o adolescente coma mais ainda, né? Como também a obesidade em si pode acabar piorando o problema psicológico da criança. Então, isso também é muito... Então, assim, pode mexer na vida inteira da criança. Isso é super importante. Uma criança que sofre bullying, por exemplo, por ela ser obesa na escola, ela vai chegar em casa, ela não vai querer mais comer ou ela vai comer mais? Na grande maioria das vezes, ela vai comer mais. Na grande maioria das vezes, ela se esconde atrás da comida, né? O que a gente vê muitas vezes, assim, no consultório com criança e com adolescente é que... por exemplo, uma criança que tinha um peso normal para a idade dela, né? Um IMC normal para a idade dela. Importante. Como é que a gente faz o diagnóstico de obesidade? Isso é uma coisa muito antiga ainda que a gente usa. A gente usa um índice que chama índice de massa corpórea, que é uma continha que a gente faz, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. No adulto é só isso. Na criança, além de achar o IMC, eu tenho que botar numa curva para a criança, porque assim, o IMC de 10 anos que possa caracterizar a obesidade não é o IMC que vai caracterizar a obesidade aos 14 anos. Então, ainda tem uma tabela, uma curvinha, que é muito parecida com aquela que o pediatra coloca em relação ao peso e à altura. Tem uma curva também paralela a isso, que é em relação ao IMC. E é isso que diz pra gente como é que é o diagnóstico de obesidade. O diagnóstico de obesidade na criança e no adolescente até 18 anos, quando eu boto na curva do IMC, no percentil que a gente chama 85 e 95, que normalmente o pediatra até mostra para os pais sempre, se tiver entre isso é um sobrepeso. Maior do que o percentil 95, isso é obesidade. Então, a gente tem... Essa é a maneira da gente diagnosticar que a criança está obesa ou não. E como é que eu
só recapitulando como é que eu faço isso, eu tenho que saber o peso e a altura da criança. Ela vai comer mais se ela sofrer um bullying, por exemplo, ela vai se esconder atrás da comida que você estava falando? Na grande maioria das vezes ela vai comer mais, sim. Ela vai comer mais porque ela tem um problema que faz com que ela coma mais. Às vezes a criança que tem até os 5 anos, 5, 6, 7 anos, ela tem o peso normal. De repente, uns 6 meses ela aumentou 5 quilos, 6 quilos, que isso para criança é muita coisa num pequeno intervalo de tempo. Normalmente a gente faz uma investigação para saber o que aconteceu naquele momento na vida da criança. Aí pode ter algumas, ou mudou de cidade, os pais mudaram de cidade, como por exemplo, um momento que os pais tiveram algum problema entre si, ou então a avó que ele teve algum problema de saúde, ele não vê mais a avó com frequência. Então, assim, a gente é muito claro isso, que em alguns momentos, quando a criança aumenta muito o peso de uma hora para outra, que tem alguma coisa psicológica por trás, que faz com que ela coma mais. O bullying também. A criança chega na escola e é chamada de 1000 coisas, e isso ela chega em casa e ela acaba se isolando mais e ela acaba comendo mais. Eles não têm ainda um pouco maturidade para entender, não, peraí, eu não me sinto bem com isso, eu vou mudar essa história. Aí precisa de ajuda, né? E assim, porque o tratamento, isso é importante, que o tratamento da obesidade, seja em qualquer faixa etária, mas principalmente na faixa de criança e adolescente, ele é um tratamento multidisciplinar. É muito importante que tenha o endocrinologista ou o pediatra, né? O pediatra, às vezes, quando não tem endocrinologista acessível, também pode fazer esse papel. Um nutricionista para direcionar a dieta. Alguém que oriente em relação à atividade física. E muitas das vezes também é um psicólogo. A gente sabe que hoje tem várias linhas de terapia que favorecem muito, principalmente a crianças que têm compulsão alimentar, tudo isso. Então, assim, isso é importante. Como os pais identificam que a criança está ficando obesa? Porque às vezes os pais preocupados se a criança está se alimentando ou não, ficam oferecendo, principalmente quando é mais bebê, né? Ficam oferecendo comida, não comeu, só mamou, agora vai fazer a papinha, agora é isso. E a criança começa a ficar gordinha, até porque ela também não faz tantos exercícios porque ainda é um bebê. Como identificar? Eu acho que a primeira coisa, assim, é não deixar nunca de levar a um pediatra, né? O pediatra que normalmente ir com consistência e com certo periodicamente ao pediatra, com o pediatra marcar de 4 em 4 meses, uma vez a cada 6 meses, normalmente ele ele vai medir, vai pesar e normalmente ele dá um alerta para os pais, olha, quando a gente compara no último ano, o peso dela está só aumentando, né? Então, assim, eu acho que isso é isso. Ou então, muitas das vezes, o pai começa a enxergar que, assim, que tá fugindo um pouco da escola, sabe? Na escola, né, ela tá ficando mais gordinha frente às outras pessoas. A história de perder roupa, às vezes, muito rápido também. Acho que quando a criança começa a desenfreadamente a querer comida, eu acho que também isso é importante. Porque, assim, os pais, eles têm total importância, o papel fundamental. Uma criança, quando ela entra quando a gente já começa a dar papinha para ela aos 6 meses de idade. Se a gente começa a dar uma papinha já com coisas que não sejam saudáveis, a gente já tô com pressa, eu faço já tudo que eu apresentar para a criança, ela vai gostar. Agora, por exemplo, uma criança de 1 ano, se eu vou oferecer Coca-Cola, refrigerante para a criança de 1 ano, ela pode gostar, mas você vai dar refrigerante para a criança de 1 ano? Então, assim, você está educando desde quando você começa a dar papinha para a criança. É muito mais difícil a gente mudar o hábito de uma pessoa já formada, chegar numa adolescência, você chegar para um adolescente de 13 anos, que sempre foi acostumado a comer o tempo inteiro hambúrguer e Coca-Cola, e refrigerante, falar para ele não comer, isso é um problema. Então, se eu já consigo educar isso desde o início, desde quando a gente começa a oferecer comida, vai ficar muito mais fácil. Só que não adianta a gente oferecer, fazer um prato saudável, né? Eu boto a proteína, a carne, o frango, eu boto o arroz, né? Um carboidrato, eu boto o feijão, eu boto a salada, faço aquele prato colorido, bonito, que a gente sabe que é o certo. Se o pai do lado está comendo bife com batata frita e farofa. Então, assim, eu acho que, na verdade, a criança é produto do meio. Que o pai e a mãe... E a gente vê muito isso acontecendo, assim, um pai, às vezes, os pais obesos, e fala, olha, você não pode tomar refrigerante, mas toma 1 litro de Coca-Cola na frente da criança. Então, assim, eu acho que isso é super importante.
E essas dietas que os pais fazem, de cortar lactose, cortar glúten, isso é importante? A criança pode também fazer essa dieta sem glúten ou não? É errado? Não é aconselhável, assim. Em nenhuma faixa etária, a gente sabe que, assim, a melhor dieta hoje ainda não vou nem falar, acho que dieta é um termo que a gente tem que tomar cuidado, assim, melhor reeducação alimentar, né? Porque dieta parece que é uma coisa por um curto período de tempo. E a gente tem que entender que isso é uma alteração para a vida toda. A melhor ainda, comprovada cientificamente, é a alimentação balanceada, que eu como um pouquinho de cada coisa. Eu não sou proibido de comer nada, mas eu tenho que saber comer com qualidade. Então, assim, muito cuidado com essa dieta. Você não pode fazer uma dieta da proteína numa criança, no adolescente. Dieta sem glúten, sem lactose. Você pode dar um bolo sem glúten, você pode dar, mas cuidado com as dietas restritivas, assim. As dietas restritivas, você vai perder peso. Você está restringindo um tipo de alimento, você vai perder peso, isso é fato. Só que, assim, isso é muito mais difícil de manter. E a gente tem que pensar que a criança está em fase de crescimento, está em fase que, assim, se eu não dou alguns nutrientes para ela, eu posso ter prejuízo. Então, a melhor dieta ainda é a dieta balanceada. É mais fácil perder peso ou manter o peso, já que a gente está falando em perder? Perder peso, na grande maioria das vezes, é mais fácil. Porque, assim, manter o peso não é tão fácil assim. Porque é isso que a gente tem que pensar, assim. Como eu falei no início, a obesidade é uma coisa crônica. Não é igual uma pneumonia, que eu vou lá, tomo um antibiótico e eu tô livre da pneumonia. Não, assim, eu tenho uma tendência genética e eu tenho que mudar meu estilo de vida. Então, para que isso se perpetue, eu perco 20 quilos. Para que se perpetue, eu tenho que continuar comendo as coisas saudáveis do período que eu perdi 20 quilos. Por que a gente fica muito naquele efeito sanfona? Porque na maioria das vezes você perde muito peso, aí você sente assim, agora eu tô livre, e você volta a comer errado. Mesmo que aos poucos, você voltando a comer errado, voltando a não fazer atividade física direito, você vai aumentar o peso, isso é fato. Ok, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com a Leste Entrevista.